Olá, este é o programa Autorretrato e nós vamos conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado Ataíde Teruel, do Podemos, eleito com 58.136 votos. Ataíde Teruel é jornalista, produtor e apresentador, antes na Rádio Capital, AM, e agora na Tropical FM. Tem MBA na área de marketing, nascido na cidade de União Paulista, noroeste de São Paulo. Iniciou sua carreira em emissoras de rádio de Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba e Campinas. Em São Paulo foi locutor e apresentador da Rádio e TV Gazeta. Na área de marketing, trabalhou no Bradesco, na Universidade Mackenzie e na FMU. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com o senhor, deputado. Como vai, Jorge? Tudo bem? Muito bem. Vamos contar um pouco dessa trajetória, essa longa trajetória de vida. Você com essa voz de locutor, você me inibe. Que isso, o senhor que é radialista, jornalista. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado. Fale, antes de mais nada, é sempre uma oportunidade de agradecer os votos. Foi uma eleição difícil, uma eleição corrida, né? Curta, né? Tiro curto, 45 dias. E sem dinheiro. Como foi fazer política nas ruas, naquele embate com o eleitorado? E o que espera esse eleitor do seu mandato, deputado? Na verdade, a gente utilizou hoje o que tinha que ser feito, mídias sociais, né? Foi uma campanha sem investimento financeiro nenhum. E foi graças a um projeto do Fábio Teruel, que é meu filho, que também é apresentador da Rádio Tropical, grava disco, escreve livros e faz eventos. Sim. Então, a cada semana ele faz um evento, uma apresentação do show dele. E cada evento, Olha aí. Esse é o garoto, hein? E cada evento você tem lá 10, 15 mil pessoas. Tal. O senhor fala garoto, mas ele já tem 30 anos aí, né? Eu também sou Pois garoto. Todos garotos aí. Você também é garoto. Então, a ideia foi dele. Sim. E aí ele tem um público assim, muito fiel e muito necessitado, né? Sim. Fiel porque são pessoas que precisam de palavras de autoajuda, algumas orientações, né? Sim. E foi aí que ele criou o chamado Exército Azul. E o que vem a ser o Exército Azul? A gente tem fundo. Exército Azul é foto. exatamente esse pessoal, né? São pessoas voluntárias, né? Tá. Que ajudam em campanhas de arrecadação de cestas básicas para distribuição aos mais necessitados, Sim. consultas médicas, exames, cirurgias. Então é um pessoal muito unido. Sim. E que hoje a gente pode considerar aí que ele tem 7, 8 mil pessoas nesse exército. 8 mil pessoas? É um senhor exército. E que então, segue né? esse objetivo de ajudar. São pessoas necessitadas que ajudam os mais necessitados. Sim. Entendeu? Então esse é o processo. E ele funciona na região oeste aqui da Grande São Paulo. A gente pode falar também, viu, deputado, que é uma área muito desigual, né? A gente tem bolsões de riqueza, Alphaville, Barueri, mas tem Carapicuíba ali, Jandira, como Taboão, trabalho. Cotia, Pois é. Conta pra gente toda. Como é o dia a dia, o trabalho aí de atendimento a essas pessoas. Bom, hoje ainda pertence ao Fábio uma central de atendimento. Sim. O pessoal às vezes nos procura na rádio, a gente encaminha para essa central, na central tem lá umas 5, 6 pessoas que atendem, e aí de acordo com a necessidade, um exame, uma cirurgia, a equipe vai procurando atender. Guarulhos, Itapevi, às vezes não dá para atender, porque nessa área da saúde, que é a área que eu vou me focar, Sim. É uma área que tem muitos problemas, mas também tem muita gente ganhando dinheiro aí e atrapalhando o processo de atendimento. Então, tudo é terceirizado. Quer dizer, o prefeito tem lá a saúde, terceiriza para uma empresa que terceiriza e quarteiriza os equipamentos e tal. Então, esse é um caminho que eu pretendo olhar com carinho, até porque eu tenho uma... Carinho que a gente vê aí, inclusive nas imagens, hein? Até porque eu tenho uma grande responsabilidade e o ouvinte, e o eleitor, o cara que votou em mim, vai cobrar exatamente isso. Ele precisa desse atendimento. Sim. Então, eu não pretendo ser o xerife de nada, mas eu pretendo auxiliar, ajudar o máximo possível e tentando minimizar os problemas, né? Deputado, como é possível conciliar os interesses? Porque a gente está falando da zona oeste, da região oeste, né? A micro-região oeste da Grande São Paulo, 39 municípios na Grande São Paulo, mas focada naquela região onde o Exército Azul está trabalhando mais
de maneira mais próxima. Mas o estado também é muito desigual. O senhor nasceu, né, em União Paulista, não fica muito distante ali de Monte Aprazível. Para quem conhece aquela perna da SP, né, 310, que segue até a Barranca do Paraná, o que fazer pelas pequenas cidades, aquelas que praticamente não têm recurso para tocar, por exemplo, a saúde? Então, hoje, a gente não foca especificamente na região oeste. Sim. Até em função dos programas de rádio. rádio. O estado todo, né? Você foi muito bem votado na região oeste, aqui Cotia, Taboão, que é sudeste, né? Sim. São Bernardo, Guarulhos. Então, a minha obrigação é continuar o trabalho do FAP, que já atende essas áreas. Sim. Não foi Osasco especificamente que me elegeu. Sim. Eu fui eleito, eu tive 30... O senhor foi bem votado lá. Eu tive 30 mil votos em São Paulo. Sim. 4 mil votos em Osasco e depois... Sim, distribuídos aí. Então, eu acho que vamos definir uma área, entendeu? Sabe lá, de repente 100 quilômetros distante de São Paulo, para um trabalho inicial e procurar atender. Tá. E aí a gente vai ver a melhor maneira. Eu acho que eu posso fazer algumas coisas com a minha equipe, sim, na área de saúde, sem necessariamente passar pelos prefeitos. Eu posso atender entidades como Santas Casas, o Hospital do Câncer em Barretos, outras entidades que tenham necessidades, né? Sim. Então, a gente vai falar mais sobre a questão da política e do mandato, mas eu queria saber um pouco da sua trajetória de vida. Eu falei aqui, jornalista, radialista, o seu dia a dia na rádio, deputado, conta pra gente um pouco. Aliás, na área do marketing também, o senhor foi do Bradesco, conta pra gente. Bom, eu quando tinha 14 anos, eu já comecei a fazer limpezas em estação de rádio, né? Eu morava em Americana e nunca trabalhei em Americana. Sim. E tinha um irmão, tenho ainda, que é o Diogo Pérez, que na época era diretor de uma rádio em Santa Bárbara do Oeste. Aí eu tinha que sair da escola, aí eu era muito peralta e tal, aí eu fui intimado a me ocupar. Então, era uma vassoura, limpeza, o caramba tal, depois passei a ser operador, e depois eu passei a ser locutor, ainda naquela fase de fala fino e fala grosso, né? Tá vendo? E fui tendo experiências. De Santa Bárbara eu fui para Piracicaba, uma outra experiência satisfatória, e depois fui para Campinas, uma emissora em Campinas. Aí quando completei 18 anos, meu pai queria que eu fosse tecelão, na cidade de Americana. Americana, né? É o polo. E aí eu falei, não, eu vou para São Paulo, meu negócio é rádio, então. Mas eu não vou te dar dinheiro para você ir para a rádio, entendeu? Então, aí num belo dia, um pouco triste, o caramba tal, Conta, deputado. Eu sei, deve ser difícil. Aí, mas foi o começo, né? Foi o começo de tudo. Foi o começo. Aí um dia, sentado num cantinho, chegou minha mãe. Aí colocou na época, hoje, como se fosse R$100 hoje. Quer ir para São Paulo? Filho, siga o seu caminho. Aí eu vim para São Paulo. E aí, antes de vir para São Paulo, eu fui até Piracicaba e peguei uma carta de recomendação de um grande amigo hoje falecido, Moraes Sarmento. Moraes Sarmento. Que me indicou para um amigo da rádio, da extinta Rádio Cometa aqui em São Paulo. E com essa carta e com esse amigo, a gente percorreu durante 30 dias São Paulo, várias emissoras. E aí encontrei um cara de um coração extraordinário chamado Júlio Atlas, que na época era o diretor da Fundação Casper Libero. Eu lá, caipira, falando muito mal Piracicaba. Muito mal português. E na época, a Rádio Gazeta, como a Rádio Eldorado, eram duas emissoras de elite. Sim. Então só tinha locutor que falava inglês, francês, não sei lá, alemão, e a programação era aquele vozeirão, né? Gazeta. Bom, você tinha opção também da Eldorado, um piano ao cair da tarde, mas aí o senhor foi e abraçou a Casper Libero. Aí entrou um caipira na Rádio Gazeta, né? Aí eu fiquei lá durante 10 anos e quando foi em 70, a Fundação ganhou uma televisão também, TV Gazeta. Sim. A primeira televisão colorida do país. E aí, como não tinha recursos, aí eu passei a ser locutor de cabine, apresentador de programa de calouros, programa de entrevista, não sei o que lá, cabelo comprido, peito cheio de não sei o que lá, botinha, calça, boca de sino e tal. Fiquei lá até 77 e
Aí acho que já tinha esgotado o projeto de lá. Mas não o amor pela comunicação, pelo rádio, principalmente, que voltou, né? Não, o amor continua até hoje, né? Pois Cada é. vez pior, né? E aí, na época eu já morava em Osasco, e aí tinha uma professora, que minha esposa também era professora, e lecionava com a esposa de um dos diretores grandes, dos grandes diretores do Bradesco. E essa diretora fez a cabeça da minha esposa, né? Olha, seu marido artista, não sei o que lá tá, bota o cara para trabalhar, não sei o que lá tá. Aí eu fui no Bradesco lá um dia e saí de lá empregado. Foi bater na Cidade de Deus. Aí eu falei, não, vou entrar aqui, vou ficar 3 meses, então acabei ficando 26 anos. Aí eu fui um dos diretores de marketing do Bradesco. E aí eu respondia por uma verba de 900 milhões de reais na época. E cuidava da comunicação da rede do Bradesco, que tinha já muitas agências. Sim. E cuidava da relação com as agências de propaganda e definia As estratégias. as estratégias de comunicação do Bradesco. Né? Sim. Entendeu? E uma coisa que eu gostava de fazer muito era atender os veículos de comunicação. Não só os grandes. Sim. A minha paixão era atender os menores. Aqueles jornais que não tinham recursos, tinham dificuldade de tocar para frente, emissoras de rádio, entendeu? E aí toquei a vida, fiquei lá 26 anos, me aposentei. E aí um dia eu recebi uma carta do INSS dizendo assim, a partir de hoje você é um feliz aposentado, tá? Não sei, entendeu? Aí fiquei mais um pouquinho no Bradesco e também já tinha chegado num ponto lá. Aí eu recebi um convite para montar um projeto de comunicação no Mackenzie. O Mackenzie já tinha mais de 100 anos e tinha uma cara de velho, sim, envelhecido. Sim. Experiente, mas envelhecido, né? Sim, sim. Então, o meu desafio era tornar o Mackenzie, rejuvenescer o Mackenzie, botar uma carinha de mais jovem no Mackenzie, sim, sim, fazer projetos de captação e manutenção de alunos, tal, e também cuidar da comunicação. Fiquei lá, acho que quase 3 anos. Aí, missão cumprida. Aí me levaram para a FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. E o processo é o mesmo. Captação, retenção de alunos, marketing, não? Aí fiquei lá também, acho que 1 ano, 2. E falando, agora eu vou fazer coisas diferentes. E fazer coisa diferente é abraçar a política? Não estava ainda no plano? Aí resolvi ser empresário. Aí perdi um bom dinheirinho, 1 ano, desisti. E aí falei, bom, agora mais de 60 anos, tá, não vou fazer mais nada, vou descansar um pouquinho. O que eu fiz está feito, o que eu não consegui fazer, não vou fazer mais. E aí eu estava entrando num processo assim, você se aposenta, você pode estar bem ou não financeiramente, sim, mas se você trabalhou a vida toda... Fica um vazio, né? Você se torna assim um cara incompetente, sem RG, sem SIC, sem nada. Aí você começa a caminhar às 9 horas da manhã, aí o teu vizinho olha você assim, nossa, aquele cara, 9 horas da manhã, vida mansa. Cara. E aí eu estava entrando num processo assim meio de tristeza, que eu não sabia se era depressão, o que é tal. Aí o Fábio Teruel falou assim, velho, você tem que se ocupar, você vai voltar para o rádio. Eu quando estava no Bradesco, eu simultaneamente, eu fui locutor da USP, entendeu, durante 10 anos, e apresentava um programa. Na USP era um locutor clássico. Sim. E aí eu fui convidado para fazer um programa sertanejo na Rádio América, que na época era a líder de audiência. Aí eu sou um cara meio clássico, minha voz é meio grossa, vou fazer um programa sertanejo. Cara, e foi o programa de maior audiência na época. Se encontrou no sertanejo. E simultaneamente eu fiquei na Rádio América também por mais de 20 anos. Olha só. Aí chegou uma época que o Bradesco me chamou, olha, ou rádio ou Bradesco. A Bradesco, fiquei no Bradesco. Sim. Então, saindo de tudo isso, aí o Fábio me fez um convite. Olha, você vai lá na Rádio Tropical e faz um programa das 5 às 6 da manhã. Sertanejo, música raiz. Falei, caramba, outra vez, tá? E aí, lá eu tive a confirmação que um programa em rádio, sertanejo, tocando raiz... às 6 horas da manhã? Às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã? É a paixão da minha vida. E aí um negócio interessante é o seguinte, que eu, mesmo fazendo o programa, eu estava em fase de adaptação ainda, e estava naquela assim,
vou ficar deprimido, não vou, caramba, não. Aí comecei a receber muitas mensagens. O público é o seguinte, são pessoas de 50, 60, 70 anos, homens e mulheres, pessoas humildes. E aquele pessoal ligava para o número do telefone, o WhatsApp e tal, e deixava ali mensagens que são mensagens que nasciam do coração da pessoa, com a maior honestidade possível. E você recebia aquelas mensagens, entendeu, com, sabe, de coração aberto. E aquilo foi o meu remédio. Até público hoje. Fiel. E até hoje, tipo assim, mesmo sendo hoje deputado, eu continuo fazendo o programa. Sim. E o que me alimenta, a pílula, entendeu, da juventude, da força, da energia, são as mensagens que essas pessoas passam todos os dias. E às vezes você fala uma besteira no rádio, e essa besteira é a alavanca para a energia que o cara precisava para pegar o trem, metrô, bicicleta, moto e tal. Então a gente faz uma troca. É uma troca de necessidades. Eu falo algumas besteiras que são interessantes para esse pessoal. E eles respondem. Aí eu recebo de volta o que eu preciso, que é a energia. Então. O senhor só não falou como foi para a política. A partir do rádio, então, é um amor de longa data. Eu estava falando, como às vezes eu falo o final e depois eu volto para o começo. E aí o Fábio me fez a cabeça. E aí comecei a fazer. E aí como o Fábio já fazia e faz eventos com 10, 15 mil pessoas, aí ele foi me convidando, eu fui participando, e tinha dia que eu abraçava. Eu estou vendo o senhor sempre aí, em contato com as pessoas aí. Aí já é campanha. Aqui já é campanha. E cada evento que eu participava com o Fábio, eu abraçava por volta de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas aí? Olha só. E tinha dia que eu chegava em casa, depois de abraçar e apertar a mão de 10 mil pessoas, meu braço já ficava viciado, eu ficava assim, entendeu? Então o Fábio foi o grande responsável para me colocar. Eu nunca pensei em política, nunca quis fazer isso. Não estava no plano? Não estava. E aí, em função dos projetos na área de atendimento social, para esse pessoal e tal, eu que me senti quase que obrigado a entrar nessa para poder ajudar meu filho, para atender essas pessoas. Agora, como foi entrar num momento de grande efervescência? A gente viu uma mudança muito grande. Só nessa Casa de Leis, a maior renovação aí que se tem notícia, 54%, né? São 52 novos deputados aí assumindo cadeiras, um caldo de indignação muito forte, inclusive com os políticos, uma vontade de mudar. Como foi ser abraçado por essa onda? Bom, se eu tivesse entrado sozinho, sem nenhuma estratégia, teria quebrado a cara. Entendeu? Então, como eu entrei, e através da credibilidade do Fábio Teruel, foi a credibilidade dele que me elegeu, a palavra dele. Então, na verdade, a grande responsabilidade é do Fábio Teruel. Eu preciso fazer um bom trabalho, preciso fazer direitinho, entendeu? Para que o Fábio não seja punido, que a responsabilidade maior é dele. Então, eu espero cumprir direitinho, fazer um trabalho honesto. Assim. O diálogo com prefeitos, é importante falar sobre isso, porque a Casa é uma articulação. A gente sabe que boa parte das competências dos deputados está em Brasília, né? Boa parte está em Brasília ou nas câmaras municipais. O que sobra para legislar em termos de Assembleia Legislativa é residual, é o que não é federal e o que não é municipal. Como fazer essa articulação, dialogar com os prefeitos? O senhor vem de um partido, né, o Podemos, que inclusive está em ascendência, está crescendo na Casa. Nessa legislatura, a 18ª, tem um deputado apenas, e na próxima, quando tomam posse em 15 de março, serão 4 deputados. Bom, eu, como eu sou da área de marketing, eu gosto de conversar. Então, eu já tenho feito, desde minha eleição, visitas a prefeitos que eu já conhecia e que eu não os conhecia, mas que eu acho muito importante conversar, conhecer as necessidades de cada região, quer dizer, os projetos que o prefeito tem e aqueles que eventualmente poderei colaborar. Quer dizer, nem todos vou colaborar. Aqueles que eu achar que o projeto é interessante e vai de acordo com a necessidade da população, vai ter um meu abraço, com certeza. Também. As questões muito afetas a essa casa também, deputado, por exemplo, o senhor falou da saúde, mas a gente pode falar da defesa do consumidor,
que é um apelo, é uma extensão do mandato. Questão do meio ambiente, temos sérios problemas ali naquela região, o senhor sabe disso, né? Saneamento básico, o que é possível fazer em termos de gestão do seu mandato para avançar, para colaborar, né? Claro, porque tem obras que são de muitos anos, né, de maturação, mas a gente sabe que o mandato às vezes é curto, mas o que o senhor pode fazer também para acelerar, para pelo menos diminuir um pouco da desigualdade, aquela que eu falava no começo da nossa conversa, quando a gente vê Carapicuíba de um lado, Osasco muito rica do outro, como é que é possível, por exemplo, contemplar a população que mais precisa? É claro que o meu foco principal é a saúde. Sim. Mas eu acho que qualquer um outro projeto meu, da minha equipe, ou de um prefeito, do que seja na área da mobilidade, da segurança, da empregabilidade. Nem se fala mobilidade, né? Há quanto tempo é prometido o tal do Corredor Oeste, que ligaria lá Itapevi, que traria em corredores, né, segregados aí. E é uma obra de vulto também, muito difícil. A melhoria dos trens da CPTM, né? Tem tanta coisa por fazer em termos de mobilidade lá, né, deputado? Eu acho que não é possível fazer tudo num período de 4 anos, mas aquilo que você puder fazer, você pode focar na saúde, mas pode dar atenção também, de acordo com cada projeto. Na minha equipe, eu tenho uma pessoa formada em Direito que vai especializada em Direito do Consumidor. Sim. Ele vai ficar focado ali e cuidar dessas coisas. Então... É importante que se diga, a gente está quase caminhando para o encerramento da nossa conversa, mas de onde o senhor tira tanta energia? Para uma pessoa que vai para a rádio, um programa de rádio às 5 horas da manhã, e depois tem todos os afazeres e depois tem um mandato, como é conciliar tantos interesses, tantas atividades? Eu acho que primeiro você tem que ter um objetivo, né? Sim. Liga na boa vontade, na sua energia. Temos mais fotos aqui, inclusive. E esse pessoal aqui que está aparecendo. Aí aqui, vem a energia, né? A energia vem daí. A energia daí, né? Você já... Sim. Eu vou te levar num evento do Fábio Teruel para você abraçar essas pessoas. E você vai ver o que é receber um abraço sincero, puro, do fundo do coração, sem qualquer interesse. Entendeu? A gente está falando de milhares de pessoas que vão... A energia vem de uma menina como essa, entendeu? De uma senhora como essa, entendeu? Que te abraça e diz assim, olha, estou contigo, ouço você todos os dias, ouço o programa do seu filho todos os dias, entendeu? Essa reciprocidade e faz com que você já levante ligado no 220, entendeu? Agora, você tem que ter uma equipe bem afinada com você, cada um com sua competência devida, no seu devido lugar. Sim. Você não consegue trabalhar sozinho, né? Sim, sim. Então, sim. Hoje aqui eu estou acompanhado do Eduardo Otaviano, que é um jornalista, um dos melhores jornalistas. E conheço o Eduardo há mais de 30 anos, entendeu? Então, a pessoa certa no lugar. Vai proteger minhas costas, com certeza. Muito bem. O que falar também da cobrança, porque uma coisa é o radialista, é aquele que toca o coração das pessoas, deputado, mas outra é o político, e as pessoas esperam respostas rápidas, aliás, instantâneas. Agora com a rede social é instantâneo. O que falar é dessa cobrança que vem também com o mandato e depois de 15 de março, quando vier a posse, a sua atuação preferencial, o seu trabalho. O seu gabinete vai ficar de portas abertas? O gabinete vai ficar de portas abertas e eu pretendo ter uma extensão na região que eu moro, que é Osasco, talvez em Barueri, continuar fazendo um trabalho junto com o Fábio Teruel e com a minha equipe, recebendo esse pessoal, talvez aí umas 2 vezes por semana, segunda ou sexta, fazer um atendimento presencial, recebê-los. Eu vou ter uma equipe ouvindo as carências das regiões, nas comunidades, para poder, de repente, criar algum projeto. Sim. Vou estar sempre à disposição, enquanto tiver energia. O senhor não teme a cobrança, porque eu acho que também, do mesmo jeito que as pessoas colocam os políticos, até um tempo atrás não lembravam sequer em quem votou, né? Talvez agora mudou um pouco e as pessoas talvez cobrem mais, deputado. A mídia social não vai te dar folga. Você vai ficar numa cobrança constante. E aí, por exemplo, não só eu, mas qualquer candidato que seja comunicador, o rádio também te expõe muito, né? Claro. Então eu posso tentar me esconder, mas como eu tenho um programa diário em rádio, aí tem meu filho que foi o responsável por esse projeto.
Sim. O pessoal vai nos achar em qualquer lugar. Dupla cobrança. Não tem, entendeu? Hoje o pessoal já vai no rádio cobrando, Sim. né? Olha, eu preciso de um negócio, um exame, tal. Você está fazendo, você vai continuar fazendo. Sim. Quer dizer, a diferença é que você vai se preparar para poder fazer mais ainda, né? Talvez você não faça 100%, Sim. mas você vai fazer mais do que está fazendo. A palavra E não tem como se esconder. O que faltou dizer para o seu eleitor e para todo o povo paulista, os 45 milhões de paulistas brasileiros que moram no estado de São Paulo e que esperam do seu mandato, deputado? Para concluir. Olha, eu não pretendo ser um político. Já disseram isso, né? Sim. Eu, como radialista, jornalista, eu quero colocar minha experiência de gestor. Sim. Eu já fui gestor por quase 30 anos, é uma coisa muito diferente. Eu quero continuar sendo essa pessoa que encontra as pessoas, que abraça as pessoas, né? Que beija as pessoas. E o que eu puder fazer, farei. Entendeu? Pode ser que eu não faça 100% nas coisas, mas e tem uma equipe que vai estar preparada para colaborar no processo. E estou sempre à disposição, pode fazer cobrança. Entendeu? E as mídias sociais, a gente vai utilizar isso com uma equipe também bem preparada. Olha, estou fazendo isso, não posso fazer isso, tem esse projeto. É muita transparência. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp. Volte mais vezes. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Ataíde Teruel, do Podemos, no programa Autorretrato, que você vê, revê, curte e compartilha na página do YouTube da TV Alesp. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Espero você.